Hoje eu publiquei um relatório de Klabin lá na comunidade FMI, e aí dando uma olhada aqui no Investidor 10, eu fui, sabe ver o quê? A seção de comentários dos usuários da plataforma. E aí teve um comentário aqui que me chamou a atenção. Vou rolar aqui para baixo, para a seção de comentários, e aqui está, ó. Klabin é empresa que a única coisa que tem de grande é o marketing do Barsi e da sua família. Acabou motivando esse vídeo porque pode ser que você pense da mesma forma. Talvez muitas pessoas pensem assim. Eu acho que é um debate importante. Empresa que não honra o acionista, vive endividada dizendo que está investindo, empresa centenária, bateu 127 anos, que só vai dar lucro quando for, se chegar lá, milenar. Pera aí, lucro para quem? Está falando lucro para o sócio? Acho que foi isso que ele quis dizer. Se você quer colocar seu dinheiro lá e pagar para ver, literalmente, que quando você investe, o desembolso é um pagamento, né? Você está desembolsando dinheiro, um fluxo de caixa negativo. No ano de 2025 talvez tenha retorno. Aí eu fui dar aqui uma olhada nas respostas. É incrível ver como uma pessoa apenas pode influenciar tantas outras. Será mesmo que teria tanta gente investindo nela se o Barsi nunca tivesse falado dela? Um primeiro ponto que eu acho que você está ignorando, Alexandre, é que o investidor pessoa física não faz preço em empresas grandes assim e líquidas da bolsa. Não tem condição de fazer. Então o fato de ter inúmeras pessoas investindo dificilmente vai fazer preço. Eu assisti todos, ele destacou todos, hein? Todos os vídeos possíveis sobre ela. Gente defendendo com unhas e dentes que no longo prazo ela vai entregar muito. Aí vejo os últimos 10 anos e é só decepção. Por incrível que pareça, empresas de commodities e muito atreladas ao câmbio, 10 anos pode ser pouco. Caramba, Luan, eu vou te mostrar. Também não é um exagero de 100 anos, mas 10 anos pode ser insuficiente. Por isso que é uma empresa mais difícil, que não é todo mundo que deveria ter uma exposição, ao menos muito concentrada nela, porque o horizonte de tempo é muito longo, de fato. Klabin é uma ferramenta segura para swing trade. Segura? Aí já é demais. Família Barsi falou que uma ação é boa, não compre. Família Barsi falou mal de uma ação, com um breve estudo dos documentos dos números, você vai ver que não faz sentido terem essa visão da empresa. Calma, calma, Gabriel. Um caso ou outro pode ser que isso tenha acontecido, mas você adotar como uma regra definitiva, não dá. E ele deu exemplo aqui. Santander e Bradesco sempre atacam o Bradesco e tratam Santander como se não o melhor, o segundo melhor banco da bolsa. De fato, eu acho isso errado. Não sei se eles atacam de fato, mas se atacam, isso é errado. O Bradesco é melhor que o Santander. Eu já até falei isso no outro vídeo. O Santander, o lucro anda de lado há muito tempo. Então isso aqui está correto, mas essa heurística sua aqui pode ser bem falível. Cuidado. Aqui concordou, então gerou muito engajamento esse comentário. E aí aqui embaixo, um cara pedindo para analisar a carteira, viu? Você não vai colocar a sua carteira para ser analisada por qualquer um aqui na internet, né? Precisa ter confiança. Não faça isso. Eu espero que você nunca tenha feito isso. Se já fez, corta agora. Você vai deixar qualquer pessoa analisar sua carteira assim e ficar te dando recomendações? Você nem sabe do trabalho da pessoa, nem sabe se ela tem experiência suficiente para isso. Cuidado. Mas vamos lá, né? Eu acho que é um debate importante porque é uma empresa centenária que já passou pelo teste do tempo, a Klabin. Por que isso é importante? Porque, viu, são poucas as empresas que, cara, superaram os cenários mais adversos aqui no Brasil e permanecem rentáveis e lucrativas. A Klabin é uma empresa que gera caixa, é lucrativa e rentável, tá bom? Não está entregando retorno de fato nos últimos anos. Quando você pega aqui no próprio Investidor 10, retorno de 10 anos apenas 107%, rentabilidade real de apenas 28%, insignificante de fato. Só que, de novo, essa é uma janela temporal muito pequena para uma empresa que é mais cíclica. Primeiro, veja só o seguinte, eu peguei aqui o gráfico do Google, que não leva em conta o reinvestimento de dividendos, tá bom? O que ele mostra pra gente? Que de 2006 até então, a gente está falando de 20 anos, a ação teria entregue um retorno de apenas 237%. Pouco, muito pouco, né? Isso seria o equivalente a 6,26% ao ano. Um retorno inferior à poupança ou próximo da poupança, muito baixo. Agora, esse tipo de visão é igual à visão das pessoas que atacam as ações brasileiras, dizendo: as ações brasileiras há muito tempo não dão retorno. O Ibovespa é um lixo. Investir no Brasil é uma idiotice. Quando você pega uma janela temporal para justificar a sua decisão, a sua opinião,
Isso não significa que é a realidade. Eu já falei diversas vezes que investimento é circunstancial, depende do momento, depende do preço que você pagou. BB Seguridade mesmo, quando foi lançada, especialmente nos 3 primeiros anos, entre 2013 e 2016, ela foi negociada a um índice preço-lucro de 14 vezes, batendo quase 15 vezes. 15 vezes os lucros. Um múltiplo muito alto para uma empresa que não cresce a taxas elevadas ao longo do tempo. Hoje a empresa negocia 8 vezes. Hoje sim eu tenho interesse em comprar, como eu venho comprando. No passado eu não teria. Por quê? Porque é otimismo. Então depende do momento. Por que eu tô te dizendo isso? Porque, aqui tá falando só 237 e não estamos considerando reinvestimento de dividendos. Então aqui, na verdade, o retorno teria sido bem maior do que isso. Mas não teria superado muito mais do que 10% a 11% ao ano, tá bom? Beleza. Agora, e se eu considerar uma pessoa que começou a investir em Klabin ou fez um grande aporte em 2009? Verificou uma oportunidade em 2009 com a cotação aqui ajustada a 63 centavos. Beleza. E aí, olha o que aconteceu nos anos seguintes. Basicamente, em 6 anos, o indivíduo obteve um retorno de pelo menos 500%. Ou seja, esse indivíduo ganhou 35% ao ano. Ganhou muito dinheiro. Agora, vamos supor que esse indivíduo, na verdade, decidiu não vender e permaneceu com o investimento, mesmo após essa queda aqui de correção, por mais um período, conseguindo segurar até aqui. Quanto que ele obteve? 800%. Olha só, de novo, vou até pegar de um fundo aqui ainda mais baixo. Aqui deu 600, mas ficou entre, vamos colocar 700%, né? 700% até 2021. Foram 12 anos. Isso deu 18% ao ano. Excelente retorno ainda. E foi a partir desse momento aqui, de 2021, que, após um ciclo forte de alta da celulose, em virtude ali da demanda chinesa na pandemia, que a gente começou a ter essa queda aí dos últimos 5 anos, ó. Que é basicamente essa janela que o pessoal tá olhando. Mas vamos supor que a pessoa ainda assim tenha permanecido na ação. Ela teria conseguido ainda permanecer com seus 475%. Na verdade foi mais por conta do reinvestimento de dividendos. Mas vamos considerar aí, vai. A gente tá falando, nesse caso, de 11,5%, 12% ao ano. Aí sim, eu concordo que o retorno foi baixo, mas foi mais do que isso, como eu já falei. Deve ter ficado em uns 13, talvez até 14. Um retorno ok, deu para ganhar da renda fixa ainda. Mas veja como a janela de compra e eventualmente até de venda, a gente tá falando de uma empresa mais cíclica, muda completamente o jogo. As pessoas só estão olhando para isso aqui, ó. Mas olha só quem simplesmente comprou em 2019, ganhou 100% em 2 anos. É a janela de tempo. Deixa eu te dar outro exemplo aqui, ó. Aí aqui um gráfico mais confiável e pega desde 94. Aqui eu tô comparando Ibovespa, CDI e Klabin. E eu tô pegando desde 94. Olha só aqui o resultado. CDI ganhou do Ibovespa com 10.000%. Klabin ganhou do Ibovespa com quase 8.000% e perdeu do CDI. Aí você vai falar, a prova está aí. Janela de 30 anos, perdeu. É muito tempo. Isso é verdade. Mas olha só como o momento da compra mudou tudo. Eu vou colocar aqui 4 anos para frente apenas. Eu vou colocar aqui para 98, em virtude dessa queda que teve aqui, ó. E aí você vai entender como é importante de você olhar para as ações justamente quando elas estão largadas e quando o pessimismo está imperando. Olha só o que aconteceu agora. Eu coloquei justamente a partir de 98, tá vendo? Até agora. Olha a diferença. Primeiro que o CDI caiu para apenas 3.000%. Por quê? Porque não pegou o comecinho ali do plano real, que o CDI estava ridiculamente alto. E a Klabin, por outro lado, ostentou um retorno de 13.000%, mas assim, ganhou de lavada do CDI e do Ibovespa. Apenas 4 anos. Apenas 4 anos. E olha que eu ainda comprei meio que no topo aqui. Se eu colocar esse fundo, eu vou colocar outubro de 98. Aí você vai ver a diferença. Apenas alguns meses. Olha o que acontece. 40.000% em Klabin. Não tô brincando. Então quando eu falo que você aproveitar as quedas do mercado, abraçar o caos e se importar com o time muda tudo completamente, vai determinar em quanto tempo você vai se aposentar, tá aí. Uma das provas. Eu venho trazendo isso quase que exaustivamente aqui. Agora, evidentemente que eu não estou dizendo que isso vai acontecer no futuro com o Klabin. E nem estou defendendo a empresa. De fato, tem uma dívida alta, tem remunerado inadequadamente o investidor, segue investindo já faz muito tempo. Por outro lado, ela está num setor mais difícil, em que todas as empresas são endividadas. A Suzano, olha aí, a Suzano é a melhor empresa de celulose do planeta. Tem o menor custo caixa de produzir uma unidade tonelada da celulose. E está na mesma situação. Dívida mais de 3 vezes EBITDA, andando de lado, sem remuneração adequada do acionista. É o setor que é difícil, então não se meta com o setor. Então não ataque a empresa, é o setor que é difícil. Klabin e Suzano são referências mundiais. Além disso, não é só o Barsi que
gosta da Klabin. O fundo Guepardo, que eu respeito bastante, investe na Klabin e é uma das posições da carteira deles. Veja só aqui os comentários da última carta da Guepardo. A Klabin apresentou resultados no quarto trimestre, aí pegou o quarto trimestre. Vou trazer aqui alguns comentários a respeito do primeiro trimestre de 2026. Resultados resilientes, mesmo em um ambiente ainda desafiador para a indústria global de celulose. Você precisa entender o seguinte: em um setor de atividade econômica que sofre muito como de commodity, você conseguir apresentar resultados resilientes com seus concorrentes parando ou quebrando, isso já é um bom sinal. E como eu disse, a Klabin sobreviveu por 127 anos, efeito Linde. Ou seja, quanto mais tempo você sobreviveu, maior a probabilidade de você sobreviver ainda mais e muito mais. A receita totalizou naquele momento 5,2 bilhões. Essa receita foi bem alta, na verdade, mas foi uma retração na comparação anual. Também seria difícil, né? Vamos pensar, 2024 o dólar disparou. Enquanto que o EBITDA ficou em 1,8 bilhão, praticamente estável. O trimestre foi impactado por paradas programadas de manutenção. Isso também aconteceu no primeiro tri de 26, uma parada programada que até gerou mais capex, mais investimentos na unidade de Monte Alegre. Aqui no caso foi Ortigueira. Ainda assim, a companhia demonstrou resiliência operacional. Esse aqui é um fundo referência, que entregou mais de 20% ao ano por 2 décadas aos seus cotistas. Isso líquido de taxa, que o retorno bruto deve ter dado algo acima de 25% ao ano. No segmento de papéis e embalagens, os resultados seguem mais resilientes, com crescimento de receita em algumas linhas, sustentado por ganho de participação de mercado e reajustes de preços implementados ao longo do ano. Por outro lado, endividamento. E eles permanecem, ó. Seguimos com visão construtiva para a tese. A Klabin permanece bem posicionada para atravessar o ciclo atual, combinando operações eficientes, diversificação de portfólio e disciplina na alocação de capital. E aí, quando você vai aqui para os destaques financeiros do primeiro trimestre, os números contam uma história. O que você nota? Você nota o seguinte, ó, que o volume de vendas cresceu 12% em relação a 2025. Veja, o que é a receita líquida? A receita da empresa. Ela é o volume, quantidade, vezes o quê? O preço. No volume, a gente está vendo um crescimento forte, mesmo com um cenário de fraqueza e excesso de oferta na China, algo que tem afetado o setor de celulose já há algum tempo. Então, do lado do volume, então ela está conseguindo vender, percebe isso? Teve crescimento de volume, mas o preço está fora de controle. A empresa não consegue controlar o preço de uma commodity. Não existe poder de preços nesse setor, por isso que ele é tão difícil. E aí, preço está fraco. E outra, o dólar derreteu no período. E aí, a receita de exportação, ó, caiu. Mas é outro fator não gerenciável pela companhia. Só que olha o detalhe, o fato da empresa ser muito endividada pode trazer certo benefício por ser uma dívida em dólar, porque veja, muito embora a receita tenha sido prejudicada com um crescimento baixinho de apenas 2% por conta. Um dos motivos foi o dólar em queda. Esse dólar em queda, como 86% da dívida da Klabin é em dólares, olha o que aconteceu com o endividamento líquido. Ele saiu de 30 bilhões em reais para 24 bilhões. E em relação ao quarto tri de 25, saiu de quase 26 bilhões para 24 bilhões. Isso aqui é marcação da dívida. É quanto vale uma dívida por ser em moeda estrangeira, no caso o dólar. Então, hedge natural essa dívida. Eu perco na receita, mas aqui também diminui o tamanho da dívida. É complexo? É complexo, concordo. A dívida da Klabin é algo complexo. É uma dívida alta, mas o setor como um todo sofre com esse tamanho de dívida. O rating da empresa, por mais que tenha uma dívida alta num setor cíclico, é 3A, mostrando que as agências de rating confiam na capacidade de geração de caixa da empresa, se não com um indicador desse tamanho, superior a 3 vezes EBITDA, com certeza eles iriam, o pessoal das agências, rebaixar nota de crédito, e isso não acontece. E olha o dólar aí, ó. Olha só que interessante, o EBITDA caiu 10 na comparação e o dólar caiu 10. Olha a correlação aqui, bem evidente. E sobre essa receita crescendo só 2, o dólar também afeta, mas o preço, tanto de celulose quanto de papéis, é um preço que está fraco. Eu trouxe mais detalhes no relatório que eu publiquei na comunidade Formação Mira Invest. Se você quiser testar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá você conta com relatório de análise e também o meu curso Formação Mira Invest. Sendo assim, o que a gente pode concluir disso tudo? Pé no chão, tentando o máximo de bom senso. Klabin, sim, é uma empresa que tem falhado nos retornos nos últimos anos, verdadeiro. Nos últimos 10 anos, um retorno aí muito baixo. Por outro lado, é uma empresa que eu preciso de 100 anos para ter retorno, ou de 2, 3 décadas? Não. Como a gente viu, onde se você comprou a ação em 98, ou
outra janela ali, eu mostrei outra janela. Mas dependendo do momento que você comprou, você teve um retorno espetacular. Por ser cíclica, eventualmente você tem que dar saída parcial. Muito cíclica. Mas veja, quem comprou quando ninguém queria, com extremo pessimismo, não estou dizendo que é compra agora, de maneira nenhuma, valor intrínseco está lá na comunidade, mas veja, quem acabou confiando, eventualmente ganhou 30% ao ano. Quase 40%, como a gente viu. Então depende do momento, mas o que é fato? Que ela entregou excelentes retornos no passado, dependendo do momento da compra, e que ela já passou pelo teste do tempo. E são poucas empresas puramente privadas que conseguem sobreviver por mais de um século nesse Brasilzão velho. Então, vamos com calma nas afirmações. Não quer investir, não investe. Como eu disse, tem uma dívida complexa, tem o risco cambial, celulose, é difícil. O prazo para você obter retorno nesse tipo de empresa e setor é muito longo. No mínimo, o nível de concentração que o investidor médio deveria ter, pessoa física, nesse tipo de empresa, é uma concentração pequena. Eu mesmo, na minha carteira pessoal, tenho pouco de Klabin. Não é muito. Porque, de fato, é um negócio muito longo. E o seu capital precisa ser remunerado no meio do caminho. Porque existe incerteza, especialmente incerteza temporal. Perfeito? E, como a gente viu, não é só o Bars que investe e gosta. Tem aí outros investidores que gostam também. Mas, basicamente, era isso que eu queria tratar nesse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!